Olá, boa noite. Bom estarmos juntos para quedados aos pés de Jesus como Maria, beber da fonte, alimentar e dizer para nós mesmos que nem só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então te convido para nós continuarmos 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 13. Então convide os seus, reúna a sua casa, os que estão próximos a você. Pegue sua Bíblia, que é de coração, ore, e no final nós também oraremos juntos, clamando aos céus as bênçãos sobre as nossas vidas. Verso 13 diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, aqui no caso era Nero, que reinou de 54 a 68 como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vivendo na sociedade, fazendo parte dela, cumprindo, servindo na sociedade, façamos emudecer a ignorância dos insensatos, verso 16, como livres que somos agora em Cristo, no Evangelho, e nós recebemos essa liberdade, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Agora eu sou livre, não é para pecar, para viver entregue a mim mesmo, aos prazeres da minha carne. Eu fui libertado do poder da morte, tirado das trevas, tirado do mundo para ir ao mundo e servir. Então eu fui livre para servir a Jesus, para imitar Jesus, porque como escravo, como que eu ia imitar Jesus? Então a minha liberdade é para imitar a Cristo, é para servir a Deus no chão dessa terra, e nesse caso eles estavam debaixo de um regime autoritário, e eles tinham que obedecer ao rei. Era assim, Roma tinha mais de 60 milhões de escravos, nesse tempo aqui, escravos de todos os tipos, de todas as qualidades, mas eram escravos. Então, por favor, ele está dizendo assim, sirva, e se você não quiser temer a autoridade, faça o bem, viva uma vida digna, porque se você vive dignamente, a autoridade não vem contra você, ela está ali para castigar os malfeitores, aqueles que não têm consciência, porque quem tem consciência fica acima da lei. É isso. Na sociedade nossa democrática, de um governo que emana do povo, pelo povo e para o povo, eu faço parte dele, eu sirvo, eu cresço, isso é muito bom. Então aprenda isso aqui com Pedro, tratai a todos com honra, não faça como o Império Romano, como os patrões faziam com os escravos, onde não consideravam como pessoa, mas sim como coisa. Não, gente. No Evangelho todos são iguais, então todos têm sua honra, sua dignidade, sua personalidade. O Evangelho trouxe essa dignidade, então trate a todos com honra, amai os irmãos, sim, amai. O amor é a marca do Evangelho, é a marca do cristão, então ame os seus, cuide uns dos outros, temei a Deus. Temer a Deus aqui é porque de Deus vem toda a sabedoria, e o temor de Deus como reverência, não como medo, é o princípio da sabedoria que me põe no chão da vida, equilibrado, todo integrado. O Evangelho me faz ser sábio. Honra ao rei, honra Nero, e olha que Nero era o diabo vivo, era uma pessoa extremamente má, era mais ou menos uma espécie de um psicopata, louco, surtado. Fiquem atentos, ore por esses homens, abençoe esses homens, honre esses homens, porque ele é o rei, ok? Verso 18, servos, e aqui eu vou começar a dizer uma coisa para vocês. Pedro está usando uma palavra aqui diferente, porque servos, geralmente quase todos os escritores do Novo Testamento usam a palavra doulos, né? Escravo. Aqui ele está usando uma palavra diferente de doulos, ele está usando a palavra oiketai, e os oiketai estavam mais ligados a serventes, escravos domésticos, mais próximos da família. Então servos, né? Os oiketai, sede submissos, grave isso aqui, com todo temor ao vosso Senhor, ao vosso dono, ao seu amo, não somente se esse dono seu for bom e cordato, mas também ao perverso, a esse patrão que é maligno, perverso, que te machuca mesmo você fazendo o que é bom, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então eu tenho uma consciência em Deus,
E aqui Pedro está escrevendo é justamente por isso, porque eram mais de 60 milhões de escravos. A igreja quase toda era composta de escravos, gente. E esses escravos aqui, eles não tinham direito legal, eles eram tratados como coisa. Entre um animal, entre uma ferramenta, a diferença entre eles e o escravo era apenas que o escravo falava, mas eram todos iguais. Era assim que eram tratados. E era assim que eles vinham, né? E Pedro está preocupado aqui, é porque no contexto de gente, de igreja, onde o evangelho trouxe dignidade, liberdade e libertação, poderia acontecer que dentro de uma comunidade ali, dentro de uma casa onde estavam reunidos, um empregado fosse o dirigente, tivesse o dom para pastorear, e o patrão dele estivesse ali para ouvir. Então Pedro está dizendo assim, ó, você mesmo em Jesus, você não deixa de ser escravo. Então, o perigo era o cara falar assim, eu estou livre em Jesus e eu vou agora garantir minha liberdade de qualquer jeito, na força e na raça. Não, amados, não muda. O ladrão da cruz, mesmo sendo livre e salvo em Jesus, ele estava cumprindo a lei, morrendo por conta dos seus pecados, mas livre diante de Deus, salvo diante de Deus. Então, por favor, você tenha uma consciência. O outro perigo aqui era de que algum escravo que se converteu, né, e o patrão dele está ali junto com ele, e eles agora entendem que em Cristo todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção entre patrão e empregado, todos são iguais. Pode ser que esse escravo ficasse assim mais à vontade e não trabalhasse com dignidade, começasse a trabalhar menos, a brincar em serviço. Não, amados, não é assim que tem que ser. É isso que Pedro está querendo corrigir. E Pedro está dizendo assim porque eles sofriam muito, os escravos sofriam muito. E os escravos de Roma tinham de todas as estirpes, tinha médicos, tinha atores, tinha músicos, tinha administradores, tinha gente de todos os naipes, mas eram escravos de Roma. Para sustentar Roma, eles produziam, eles tinham que trabalhar, para que Roma ficasse ociosa, os seus reis ficassem ociosos. Era assim que era. Aí Pedro vai explicar, pois que glória há, que louvor há, se eu pecando como escravo, sendo esbofeteado, machucado por isso, o suporto com paciência. Não tem significado. Agora, onde está o significado? Que se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo achou-se na sua boca, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele mesmo, Jesus, quando ultrajado, injuriado, ele não revidava com ultraje, com injúria. Quando ele era maltratado, insultado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Pedro está querendo aqui mostrar para mim e para você uma coisa muito simples, diferente de lá é hoje. Mas lá o escravo, era melhor ele sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. Hoje na nossa sociedade nós temos os direitos humanos, e que bom que temos os direitos, e é chamado direitos humanos, porque é para todos os humanos. Aqueles não tinham direito legal nenhum, amados escravos, eles não eram dono nem da própria vida deles. Hoje não, você está numa relação de empresa, você está sendo machucado ali dentro, você tem liberdade para sair, pedir conta aí. Se você está sendo ali assediado, humilhado, você está sendo maltratado, você pode ir procurar justiça comum. Eles não tinham esse direito. Mas o bom é você saber que Deus cuida de você. E aí você vai lembrar do exemplo maior que nós temos, que é Jesus. Sendo Jesus cheio de amor, de graça e de bondade, ele padeceu, ele sofreu como um pecador, como um injusto, para livrar o pecador e nos justificar. Ele aguentou tudo como ovelha muda, ele não abriu a boca, foi para o matadouro como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, e honrou a Deus e cumpriu a vontade de Deus e nos libertou. Esse Jesus é que nós temos que imitar. Ele não lutou na carne, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades, é no mundo espiritual. Então busque a Deus e fique atento,
Porque esse Jesus, verso 24, ele carregou ele mesmo em seu corpo, na carne, sofrendo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, os meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Ele pagou o preço por mim e por você, o justo pelos injustos. Olha aqui, ó. Para que agora nós, eu e você, mortos para o pecado, não que eu não peque mais, mas já que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu estou livre em Jesus, eu fui libertado, o pecado já não me domina mais, eu sou agora servo não do pecado para fazer os desejos dele, mas eu sou servo de Jesus para cumprir a vontade de Jesus. Então eu agora livre, morto para esse pecado, eu vou viver agora para a justiça com Deus, eu vou praticar justiça na terra, porque pelas chagas de Jesus nós fomos sarados, pelas pisaduras, pelas chagas, como está lá em Isaías 53, o servo sofredor, pelas chagas, pelas pisaduras, pelas machucaduras, nós fomos sarados, perdoados, libertados, transformados, porque nós estávamos desgarrados, perdidos como ovelhas sem pastor. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da nossa alma. Aleluia, eu me converti ao Senhor, e aqui Deus é colocado como pastor e bispo, e a palavra pastor, que é poimen, é na tradução mais antiga possível dada a Deus. Ele é o bom pastor, como está no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como está lá em Isaías 40, verso 11, que esse pastor nos apacentará, ele nos guiará, ele nos pegará nos braços e nos conduzirá mansamente às águas e vai cuidar de mim e de ti. Esse é o significado de pastor aqui. E bispo, ele está usando hoje, não tem significado, ficou algo perdido no limbo, bispo, mas nesse tempo não, episcopós, era algo notável, era a função de alguém que protegia, era alguém que guardava, te defendia, te dirigia, te conduzia. Então Deus é aquele que me protege, que me defende, que pela palavra, sua sabedoria me guia e me direciona no chão da terra. Agora nós somos dele. Jesus nos libertou. Agora é um Deus e um povo. Nós somos as ovelhinhas desse Deus que é o nosso bom pastor. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhas lá na cruz do Calvário. E pelas chagas dele nós somos curados. Portanto, aquieta o seu coração aí agora. Chama a sua casa, ore por você, pelos seus sonhos, seus projetos. Ore pelo vizinho, ore pelos seus inimigos, ore por Almenara, ore pelo Brasil, nossas autoridades, para que nós, na paz deles, nós tenhamos paz. Não amaldiçoe o rei, o governador, o presidente, não. Ore por eles, por pior que sejam, como era Nero. Ore, faça o bem. Nós estamos numa democracia, vamos servir ao nosso povo. Eu te convido a orar agora de todo o teu coração. Coloca as suas dores e angústias. Se tem alguém enfermo aí, ore por ele. E eu quero orar por você também nesse instante. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Chame os seus agora e vamos levantar um grande clamor a Deus. Pai Celeste, obrigado por essa noite. Obrigado por esse estudo. Obrigado porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Tu nos libertaste do império das trevas, não para vivermos entregues a nós mesmos, aos caprichos da nossa alma perdidos, ó Deus, na libertinagem, não. Nós somos chamados livres para servir em amor, imitando Jesus, vivendo o Evangelho, sujeitando, Pai, aqueles que nos governam, Pai, honrando, ó Deus, abençoando, orando pelos nossos líderes e servindo na sociedade. Ajuda-nos a sermos amáveis uns com os outros, dóceis, tratar as pessoas com dignidade, porque cada um é singular diante de Ti, é ímpar diante de Ti. Cada um, Pai, tem dignidade, tem personalidade, e o Senhor trata todos com igualdade. Louvado e bendito seja o Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, ó Deus, foi transformando vidas até quebrar o jugo da escravidão. Ó Deus, liberta aqueles que estão escravizados no tempo de hoje, escravizados nos seus vícios, Pai, no pecado, porque o escravo do pecado, ele não tem liberdade para te servir, Pai. Liberta os que estão debaixo de vícios, de drogas, de morte, de prostituições, ó Deus, de devassidão, de depravação. Liberta os que não têm forças, Pai, para mudar a história deles. Liberta,
liberta essa família, enche de luz cada quarto, cada casa. Meu Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, pelas tuas chagas, tuas pisaduras, nós fomos perdoados, sarados, libertados. Então cura-nos na alma, cura-nos no corpo, na mente, no coração, limpa-nos de todo acúmulo de maldade, de ódios, oh Deus, de traumas, de medos, de fobias, de depressões, de ansiedades. Dê-nos paz para dormir, para descansar. Enche essa casa de luz e repreenda todas as trevas da terra, todo grilhão de Satanás repreenda, quebre as fortalezas do inferno agora, em nome de Jesus, e mostre a tua glória nessa casa, e destrua principados, cadeias. Agora, Pai, envia o teu anjo e toca agora esse que está doente, unja com teu azeite, com teu espírito, e repreenda toda enfermidade. É assim, Pai, que na autoridade do teu espírito, na autoridade que o Senhor nos deu como servos, ó Deus, é que nós repreendemos todo espírito de enfermidade nessa vida e nessa família, em nome de Jesus, e te agradecemos pelo milagre da vida, pelo milagre da salvação, pelo milagre da libertação, em nome de Jesus, no poder do teu Espírito.